Olá, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Mudando a Sua História. Hoje estamos aqui para vos trazer mais um vídeo com uma narrativa sempre importante, que traga no seu bojo informações que nos levem a refletir e dessas reflexões extraímos princípios para a nossa vida, o nosso cotidiano, para que possamos, diante de determinadas situações que são ocorrentes e constantes em nossas vidas, poder superá-las através do nosso aprendizado. Hoje eu quero falar para você sobre uma história lendária, um conto fictício de uma princesa que vivia no reino, que queria se casar, mas que propôs a seus pais que se casaria somente com um jovem, um homem inteligente como ela era. E ela não se importava com seu status financeiro, social. Ela queria simplesmente um rapaz que fosse extremamente inteligente como ela era. Por quê? Porque ela era uma princesa que tinha a ciência e o conhecimento de responder tudo o que lhe era questionado. Todo questionamentos, perguntas, enigmas que eram colocados diante dela, ela conseguia respondê-los. Eram muitos os candidatos que se propunham ir até aquele castelo, aquele reino, enfrentar o desafio, apresentando para ela suas perguntas, mas ela sempre se saía bem. Havia alguns dias dali um jovem muito humilde que vivia com a sua mãe numa casinha. Era um menino que foi criado no campo, vivia ele e sua mãe. Seu pai já tinha falecido e eram muito pobres. E ele, conversando com a sua mãe e sabendo da proposição daquela princesa inteligente, resolveu aceitar o desafio e disse: mamãe, viajarei, irei até aquele reino, até aquele castelo, diante daquela princesa, irei fazer a pergunta para ela, e ela não me respondendo, me casarei com ela e me tornarei príncipe daquele reino, um homem muito rico, e poderei lhe proporcionar uma vida melhor para você, tanto para você como para mim. E a sua mãe, já de idade, muito experiente, disse para ele: meu filho, mas que pergunta você irá fazer para aquela princesa? Ela responde tudo, ela sabe de tudo. Ao fazer a pergunta, ela começa a refletir, a analisar, e daqui a pouco, imediatamente, já vem a resposta. Cuidado com as frustrações. E ele disse: não, mamãe, eu irei formular uma pergunta que ela não poderá me responder. Pelo caminho, durante a minha viagem, irei refletindo e, das minhas experiências, colhendo informações, formularei uma pergunta que lhe irei fazer e ela não irá me responder. E a mãe dele: tudo bem. Ele preparou a sela, preparou o seu cavalo. Ele tinha uma cachorrinha chamada Pita, que era de estimação, e a Pita estava com ele em todos os momentos da vida dele. Selou o seu cavalo, preparando-se para a viagem, e seguiu viagem. Despediu da sua mãe e foi. Depois de quase um dia de viagem, ele sentiu fome e sede. E ele avistou bem longe uma casinha, muito humilde também. Ali morava uma senhora, e ela era uma bruxa.
e ele não sabia. Ela veio até ele transfigurada como se fosse uma velha coitada do campo. Também se apresentou para ele como se fosse uma viúva e o questionou dizendo: o que você quer? Como posso te ajudar? E ele disse: olha, eu preciso de um pouco de água e um pedaço de pão, pois viajei muitas horas e estou com muita fome, tanto eu como o meu animal e a minha cachorrinha. Ela disse: entre e vou lhe preparar um bolo. E ali ele pousou à noite e não comeu do bolo. Devido ao cansaço, ele se adormeceu. Pela manhã, ele olhou para aquela senhora e se despediu dela. Ela ficou surpresa com a saída dele, pois, apesar de ser velha, ela se apaixonou pelo rapaz. Ela se interessou por ele. E ele agradeceu e disse: olha, muito obrigado, eu vou levar o bolo, preciso seguir viagem, que eu tenho tempo, dia e hora para chegar lá. No caminho, depois de algumas horas, se lembrou do bolo. Mas antes de comer o bolo, ele partiu um pedaço do bolo e viu que a sua cachorrinha estava desfalecendo de fome e deu para ela um pedaço de bolo. Alguns minutos depois, a cachorrinha começou a se debater e ele percebeu que a sua cachorrinha Pita morreu envenenada com um pedaço daquele bolo. Pegou o bolo e o jogou fora. Não sabendo ali, não tendo lugar ali para enterrar sua cachorrinha, ele colocou o Pita num lençolzinho, colocou na garupa do seu cavalo e seguiu viagem na intenção de enterrá-la mais para frente, num lugar mais adequado. No seu trajeto, ele se depara com 7 cavaleiros, 7 soldados de um outro reino. Os soldados chegaram, cumprimentaram ele e disse para ele: olha, você não tem nada para a gente comer, não? Nós estamos com muita fome, precisamos comer e aqui não tem nenhum lugar perto. Ele disse: não tenho nada, tinha um bolo, era envenenado, joguei fora. Inclusive a minha cachorrinha, o corpo dela está aqui e morreu envenenada com este bolo. O soldado disse: olha, ela morreu, mas nós não iremos morrer. Nos dê ela para comer. E ele: não, a minha cachorrinha não. Mas os soldados forçaram ele, o constrangeram, ameaçaram e tomaram-lhe o corpo de Pita. E todos eles comeram um pedaço da Pita. E todos eles morreram envenenados. Ele, muito triste, seguiu viagem. Já não suportando mais a fome, pegou a sua espingarda que levava, viu um pássaro muito grande pousado numa árvore e atirou nele. Só que haviam 2, um adiante, um mais para frente e outro na sua dianteira. Ele errou o primeiro e acertou o segundo. Matou aquele pássaro, procurou alguma coisa para acender um fogo, não tinha, viu uma cruz ali, de onde estava sepultado alguma coisa, algum corpo, algum animal. Ele pediu perdão a Deus, pegou aquela cruz, acendeu o fogo e cozinhou aquela ave e a comeu. E continuou a sua viagem. Interessante, quando ele estava chegando no reino, havia uma ponte, um córrego. Ele olhou naquele córrego e se deparou com uma cena interessante. Ele viu o corpo de um boi morto, boiando na água, e haviam 7 urubus em cima dele, o devorando. Ele disse: interessante, um morto carregando 7 vivos, eram 7 urubus que estavam ali. Chegando no reino, depois de alguns dias, ele se apresentou diante dos organizadores e ele foi levado diante daquela princesa linda. Chegou diante dela e disse: olha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você não respondendo, se tornará minha esposa? E ela disse: sim, essa é a proposta, essa é a proposição. Ela se encantou porque ele era muito humilde, né? Mas muito bonito, muito aparentado, formoso no seu parecer, dos pés à cabeça.
E ela disse, olha, você é muito formoso. Espero que a sua pergunta seja muito boa, para que eu não consiga responder e assim podermos casarmos. E ele disse, a pergunta é a seguinte, de 1 matei Pita, de Pita matei 7. Atirei no que vi e matei o que eu não vi. Depois, eu vi um morto carregando 7 vivos. Qual é a minha resposta, princesa? E ela disse, nossa, que interessante, que pergunta sábia. Durante todos esses anos da minha vida e todos que já respondi, essa é interessante. Repita, por favor. Ele disse, de 1 matei Pita, e de Pita matei 7. Atirei no que vi, matei o que eu não vi. Do pau da casa santa, que era a cruz, fiz o fogo, assei e comi. Depois, vi um morto carregando 7 vivos. A princesa buscou no seu conhecimento, no código da sua inteligência desenvolvida, meios para responder a pergunta, mas não conseguiu. E ela disse, por favor, decifra-me, dê-me a resposta da pergunta que não consegui decifrar. E ele disse, na verdade, essa pergunta foi formulada durante a minha viagem. Quando saí de minha casa, viajei algumas horas e tive fome. Parei, pousei numa casa de uma senhora, ela assou um bolo para mim, mas colocou veneno no bolo porque ela ficou interessada na minha pessoa. Dei um pedaço do bolo para minha cachorra, chamada Pita. De 1 matei Pita, Pita morreu. Depois vi 7 soldados com fome, que me pediram Pita para comer, me constrangeram. Comeram Pita e o 7 morreu. Depois, mais para frente, atirei num pássaro e matei o outro. Errei o primeiro e acertei o segundo. Vi uma cruz ao meu lado, que para mim é uma coisa santa. Tirei aquela madeira, pedi perdão a Deus, assei e comi. E por último, um morto carregando 7 vivos, um boi, o corpo de um boi que estava sobre o ribeirão boiando, e vi 7 urubus o devorando. Por isso, de 1 matei Pita, de Pita matei 7, atirei no que vi, matei o que não vi, do pau da casa santa assei e comi, depois vi um morto carregando 7 vivos. Esta é a pergunta. E ela o abraçou, o beijou e disse, pai, esse é meu esposo. Casaram-se, ele se tornou príncipe, buscou a sua mãe e ambos viveram felizes naquele reino para sempre. O que aprendemos com isso? Que por mais difícil que uma situação seja, sempre haverá um meio de se resolver. Por mais difíceis que as coisas sejam, sempre haverá um meio de se conquistá-las. Aquele rapaz não tinha nenhuma pergunta formulada, mas ele extraiu a sua pergunta da sua própria experiência. E você? Você também é um formador de ideias, um formador de opiniões. Desperte o código da sua inteligência e busque inspiração no meio dessa fictícia história, meios para buscar soluções e respostas para os seus problemas e suas indagações. Espero que esse vídeo e essa história te leve a refletir e te inspire e faça você entender que você pode, você é capaz, porque você é sábio, você é entendido. Que Deus abençoe a todos. O Mudando a Sua História vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.